Ia apresentar um bebê, mas eu acho que não estão, né? Amém. Queridos, hoje nós vamos continuar a nossa série de mensagens. Nós demos uma pequena parada, né? Domingo passado eu não estive aqui. O pastor Gilberto Celete esteve ministrando a palavra. O pastor Gilberto, ele é presidente da PEC, né? Uma instituição que trabalha há décadas no ensino, na evangelização de crianças e também na capacitação de pessoas para trabalhar na evangelização de crianças. E aí eu soube que ele estava aqui em Parnamirim ministrando um congresso, porque ele é lá de São Paulo, e aí perguntaram se eu não interessava que ele viesse ministrar aqui no domingo, e deu certinho, porque eu estava procurando um pregador para domingo, e foi bênção. Quando eu cheguei, domingo eu cheguei em casa, já era quase 9 horas da noite, e aí eu fui assistir, e foi uma bênção, e eu tenho certeza que você que veio, que assistiu também foi tremendamente edificado por aquela palavra. Então hoje nós estamos retomando a nossa série de mensagens que tem como título Não Me Envergonho do Evangelho. Nós vamos para a mensagem 2 hoje, né? Pregamos a mensagem 1 e hoje nós vamos para a mensagem 2. O nosso texto inspirativo, o mesmo texto, nós vamos começar da mesma forma que começamos a mensagem 1, para a gente pegar o embalo. Então, nosso texto inspirativo, Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Eu ouvi algum amém? Vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo precioso que temos aqui, pela oportunidade de estarmos reunidos nesse lugar para pregar a Tua palavra. E eu peço ao Senhor Deus misericórdia sobre a minha vida, que estou aqui como porta-voz da Tua palavra. Eu reconheço diante do Senhor e diante de todos aqui presentes que eu não sou merecedor, que eu não sou digno de estar aqui, mas pela Tua graça e misericórdia que eu estou aqui. Então eu peço, Deus, que apesar de mim, o Senhor fale com cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que Teu Espírito Santo leve essa mensagem ao coração de cada pessoa e que essa palavra que vem do Senhor cause transformação de caráter, transformação de vida, transformação do jeito de viver. Deus, em nome de Jesus, eu te peço por cada pessoa que está agora ouvindo essa palavra, que Teu Espírito Santo abra o entendimento, abra o coração, para que possam receber de bom grado e posteriormente praticar. Fala conosco nessa noite, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós oramos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, Paulo está dizendo, eu não me envergonho do Evangelho. E esse é o título da nossa série, esse é o tema da nossa série. Eu não me envergonho do Evangelho. Mas por que Paulo está dizendo isso aqui na sua carta aos Romanos? Por que Paulo está dizendo isso? Eu não me envergonho do Evangelho. Será que Paulo do nada veio com essa conversa? Eu acredito que não. Eu acredito que Paulo está falando sobre um assunto que já era um assunto, digamos assim, que estava acontecendo no meio deles. Será que existia alguém que estava se envergonhando do Evangelho? Será que existia alguém que tinha vergonha do Evangelho? Eu acredito que sim. Eu acredito que Paulo, quando fala isso na sua carta aos Romanos, provavelmente Paulo tinha conhecimento de que alguns irmãos da igreja lá de Roma estavam tendo vergonha do Evangelho. E não só de Roma, mas de outras igrejas também, porque em outras ocasiões ele fala a respeito disso, não com essas palavras, mas de outra forma. Então eu acredito que sim, existiam pessoas dentro da igreja que estavam se envergonhando do Evangelho. E Paulo está dizendo assim, eu não me envergonho do Evangelho. A pergunta é, existe algum motivo então para que alguém que está dentro da igreja, que afirma ser discípulo de Jesus, tenha vergonha do Evangelho? E a resposta é sim, existem muitos motivos, não motivos justificáveis, não motivos realmente válidos, mas existem motivos sim,
pelos quais muitos se envergonham do Evangelho. E um desses motivos está também na carta de Paulo, mas a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Olha o que Paulo diz aqui nesse trecho. Ele diz assim: porque a palavra da cruz aqui é o Evangelho, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Olha o que Paulo está dizendo. A palavra da cruz, a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação, ela é loucura. Para quem? Para aqueles que não conhecem a Deus, para aqueles que estão perecendo, para aqueles que andam em trevas, para aqueles que não tiveram o seu entendimento e seus olhos espirituais abertos pelo Espírito Santo. Então essa é a principal razão pela qual muitos se envergonham do Evangelho, porque ele tem que pregar uma mensagem que é loucura para aqueles que vão ouvi-la. E aí eles se envergonham dessa mensagem. Muitos se envergonham do Evangelho porque o Evangelho é uma mensagem que vai completamente na contramão do que as pessoas querem ouvir. O Evangelho vai totalmente na contramão do que as pessoas gostariam de ouvir. Ora, nos nossos dias, você chega para alguém, e também nos dias de Jesus, mas você chega para alguém e diz assim: olha, para seguir a Jesus Cristo, para ser discípulo de Jesus, você precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz, estar disposto a dar a sua vida. É isso que as pessoas querem ouvir hoje? Negar a mim mesmo? Tomar a minha cruz? Não, eles querem: siga Jesus e ele vai fazer você próspero, siga Jesus e ele vai fazer você uma pessoa importante, rica, famosa. As pessoas não querem ouvir o negue-se a si mesmo, tome sua cruz. Não, você vai pregar uma mensagem que vai dizer assim: olha, se você quer ser o maior, então você precisa ser o menor. Se você quer ser o primeiro, então se coloque como o último. Se você quer ser o líder, se coloque como servo. É isso que o Evangelho diz, é isso que as pessoas querem ouvir? Não, por isso muitos têm vergonha de pregar o Evangelho. O Evangelho vai dizer: se você quer seguir a Jesus, você vai ter que amar a Jesus mais do que a si mesmo. Você vai ter que amar a Jesus mais do que o seu pai, mais do que a sua mãe, mais do que a sua esposa, mais do que o seu esposo, mais do que os seus filhos. Você vai ter que colocar Jesus como número 1 da sua vida. E as pessoas não querem ouvir isso. Como assim? Jesus, para mim, ser mais importante do que a minha família? Sim, é isso que o Evangelho diz. Queridos, o Evangelho é uma mensagem completamente absurda e louca para aqueles que ainda estão vivendo nas trevas. Por isso, muitos se envergonham do Evangelho. Mas para os que já tiveram o entendimento aberto, clareado pela luz do Espírito Santo, o Evangelho não é uma mensagem entre muitas, mas é a mensagem acima de todas. Para quem já conheceu a luz vinda do Espírito Santo, que clareou a sua mente, abriu seus olhos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é a maior revelação de Deus aos homens. Amém? Então a pergunta que vamos responder hoje é a mesma que respondemos na primeira mensagem: por que somos tentados a nos envergonhar do Evangelho? Quando Paulo está dizendo eu não me envergonho, ele está respondendo a uma tentação. Com certeza Paulo, assim como todos, era tentado a se envergonhar. E ele está dizendo: não, comigo não. Eu não me envergonho do Evangelho. Mas a verdade é que nós somos diariamente, constantemente tentados a nos envergonhar do Evangelho. Por quais motivos? Primeiro motivo, somos tentados a nos envergonhar do Evangelho, porque ele não pode ser adaptado ao gosto do cliente. O Evangelho não pode ser adaptado ao gosto do cliente. A igreja cristã está cheia de pessoas que se envergonham do Evangelho como de fato ele é, a verdade que ele é.
e tentam torná-lo mais simpático, menos escandaloso, menos agressivo, menos ofensivo. Eles se envergonham do evangelho como de fato é, e eles tentam adaptar o evangelho para agradar as pessoas. Mas o evangelho verdadeiro, ele não se adapta ao gosto do cliente. Esses que se envergonham do evangelho estão trocando a verdade do evangelho por meias verdades. Eles conseguem mentir falando verdades. Dá para imaginar isso? Como? Eles não contam a história toda, eles só contam uma parte. Eles só falam da parte do amor, mas ele não fala da parte do juízo. Eles mentem falando verdades, porque eles não falam a verdade toda, eles falam meias verdades. Eles deixam de dizer o que os pecadores precisam ouvir para começarem a dizer o que os pecadores querem ouvir. Eles tentam adaptar o evangelho ao gosto do cliente, e o objetivo é pregar um evangelho que deixe todos confortáveis e felizes. Mas será que o evangelho é algum tipo de sorvete para ter vários sabores? O evangelho para o rico, o evangelho para o pobre, o evangelho para o branco, o evangelho para o negro, o evangelho para o judeu e o evangelho para o gentil, o evangelho para o brasileiro, o evangelho para o americano, o evangelho para o africano, o evangelho para a criança, o evangelho para o jovem e o evangelho para o adulto, como se fosse para cada um desses um evangelho diferente, adaptado para agradar o cliente. Querido, o evangelho que o apóstolo Paulo pregava aos romanos era o mesmo que ele pregava aos gregos, era o mesmo evangelho pregado aos irmãos de Corinto, de Gálatas, aos Efésios. Na sua velhice, o apóstolo Paulo pregou o mesmo evangelho que pregou na sua mocidade, mesmo o tempo sendo outro. Não existe um evangelho para crianças e outro evangelho para jovens e outro evangelho para adultos, não. Apenas existe talvez linguagem diferente, mas a mensagem é a mesma, é o mesmo conteúdo para todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as épocas. Morrer para o mundo, morrer para o pecado, morrer para si mesmo e viver para Deus. Se não nascer de novo, de modo algum poderá entrar no reino de Deus. Um grande erro das igrejas do nosso tempo, das igrejas evangélicas do nosso tempo, é retirar dos jovens o evangelho, retirar dos jovens a palavra, por achar que isso é pesado demais para eles, não vai atraí-los, não é o que eles gostam. E aí estão tirando dos jovens a palavra, o evangelho. Mas se nós olharmos para a Bíblia, olhe para os jovens da Bíblia: Estevão, Davi, José, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Eles tinham vida de oração, eles tinham conhecimento da palavra, eles estavam dispostos a dar a vida pela sua fé em Deus. O primeiro mártir da igreja, a primeira pessoa que morreu pela sua fé na igreja, foi um jovem, seu nome era Estevão. Um jovem que nasceu com base na pregação do evangelho, nasceu de novo com a pregação do evangelho. Mas estamos tirando a palavra, o evangelho dos jovens e dando a ele o que eles querem, não o que eles precisam. E o que é que os nossos jovens querem? Todos os jovens querem o quê? Diversão. Mas o que é que eles precisam? Evangelho, palavra, salvação. Os ministérios de jovens pelo mundo afora precisam deixar de ser um centro de entretenimento para tornar-se um centro de treinamento espiritual. Temos que entender que o evangelho é o mesmo para todas as gerações, para a geração futuro, para a geração radical, para a geração atitude.
para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, para os idosos, é um só evangelho, uma só mensagem. Para todas as gerações, mas também para todas as épocas e em todas as culturas. O evangelho na China é o mesmo evangelho do Brasil, é o mesmo evangelho lá no Afeganistão, é o mesmo evangelho nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época. Muitos carnais se justificam dizendo que, pastor, mas é impossível vivermos nos dias de hoje a mesma fé, a mesma devoção dos tempos antigos. É impossível viver nos dias de hoje a fé do meu avô, ou mesmo a fé de Paulo, de Pedro, de João. Porque nós vivemos num tempo diferente, você tem que entender isso. Nós vivemos num tempo diferente, o tempo hoje é outro. Não dá para ter a mesma fé e a mesma devoção de antigamente. Será que isso é verdade? Porque nós vivemos numa cultura diferente. Mas será que isso é verdade? É verdade que vivemos em cultura diferente, mas será que porque vivemos numa cultura diferente, num tempo diferente, então não podemos ter a mesma devoção a Deus que os antigos tinham? Queridos, se a cultura de um povo, atente para isso, se a cultura de um povo se opõe ao que diz o Evangelho, então essa cultura precisa ser rejeitada. O apóstolo Paulo, novamente falando aos irmãos lá de Roma, falando aos romanos, no capítulo 12, versículo 2. Olha o que Paulo fala aqui. Ele diz: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Ele está falando de quê? De cultura. Ele está dizendo: não vivam de acordo com a cultura do mundo que vocês vivem. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas desde que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Em outras versões diz: não se amoldem a este mundo. Sabe, não se adaptem a este mundo, a este tempo, à cultura que você vive. Nós temos, queridos, que parar de chamar pecado de cultura. O pecado, a palavra pecado está saindo de moda e cada vez se fala menos do pecado. E agora o pecado ganhou um apelido, cultura. As pessoas estão chamando o pecado, o comportamento pecaminoso de cultura. Não, isso é a nossa cultura. Quer ver um exemplo absurdo que acontece no Brasil? Existem algumas tribos indígenas, não todas, algumas, que quando nascem dois bebês gêmeos, eles entendem que ali tem um problema com espíritos maus e eles enterram aquelas crianças vivas. Crianças que nascem com deficiência, eles enterram vivas. E quando as autoridades no Brasil foram questionadas e são questionadas quanto a isso, sabe o que eles dizem? Não podemos intervir, porque isso é a cultura deles. Como assim cultura? O nome disso é cultura? Não, o nome disso é pecado, e esse pecado tem nome, é assassinato, é infanticídio. Mas olha o nível que nós estamos. Chegar ao ponto de dizer que assassinar uma criança é cultura. Chamamos o pecado de cultura. É comum nós ouvirmos, inclusive da boca de crentes, frases como: ah, nessa cultura que nós vivemos, pastor, nesse tempo que nós vivemos, nessa cultura, é quase impossível você ser fiel ao seu cônjuge por toda a vida. Porque nós vivemos numa cultura de infidelidade. Querido, infidelidade não é cultura. Infidelidade é pecado. E o nome desse pecado é adultério. Outros dizem: ah, pastor, é quase impossível na cultura que nós vivemos
os jovens se guardarem para o casamento e casarem virgens, porque nós vivemos numa cultura onde os jovens têm relações sexuais antes do casamento, e isso acontece com todos. O nome disso não é cultura, o nome disso é pecado, é imoralidade, é fornicação. Mas na cultura que nós vivemos, é quase impossível você ser um comerciante, você ser um negociante e ser correto e honesto o tempo todo. Porque nós vivemos uma cultura em que tirar vantagem, omitir fatos, enganar enquanto está fazendo negócio, é normal. Ou não é isso? Você vai comprar um carro, você já fica esperando que o cara minta para você sobre o carro. E quando você pega ele na mentira, você nem se surpreende, porque isso já é normal. Não é assim? Então, nós vivemos numa cultura em que fazer negócios você pode enganar. Mas, querido, trapacear, enganar, falsificar não é cultura, é pecado, é roubo, é desonestidade. Na cultura que nós vivemos, é quase impossível você falar a verdade o tempo todo. Nós vivemos uma cultura em que todo mundo mente. Então é quase impossível. Não, querido, isso não é cultura, isso é pecado, é mentira, é falso testemunho. Temos que parar de chamar o pecado de cultura. E nós apelidamos o pecado com outro nome mais leve para tirar o peso e a culpa de nos abraçarmos com ele no nosso dia a dia. Então, querido, pare de viver nessa cultura do pecado, já que você insiste em chamar de cultura, é cultura do pecado, e passe a viver no Evangelho, na verdade do Evangelho. O Evangelho não vai se adaptar a essa cultura mundana. Paulo diz: você que segue a Cristo não pode se moldar a este mundo. O Evangelho não vai se adaptar à cultura de pecado diabólica deste mundo. Queridos, a igreja está repleta de pessoas, eu digo a igreja de modo geral, está repleta de pessoas vivendo de acordo com a cultura de pecado desse mundo. Entraram para a igreja, começaram a frequentar a igreja, mas vivem muito semelhante ao que viviam antes de conhecer ou supostamente conhecer a Cristo. Mudaram algumas práticas superficiais, mas o coração não mudou, a mente não mudou, a forma de pensar não mudou, a forma de fazer negócio não mudou, a forma como trata o seu cônjuge não mudou, a forma como namora não mudou, a forma como estuda não mudou. Tire dessas pessoas todo o entretenimento que a igreja oferece, tire as festas que a igreja oferece, tire os eventos, tire a música, dê somente a palavra, e você vai ver que elas vão desaparecer. O diabo conseguiu convencer grande parte da igreja do nosso tempo de que a missão da igreja é a mesma missão do shopping, é a mesma missão do supermercado, a mesma missão das lojas, dos clubes. A missão da igreja é manter os seus membros felizes, satisfeitos e confortáveis. Afinal de contas, o cliente sempre tem razão. E a igreja incorporou isso. E as pessoas, quando entram na igreja, elas não entram como quem está entrando num culto a Deus. Elas vêm aqui como estão vindo ao shopping, e elas querem ver se o serviço daqui é legal, se o serviço daqui é melhor do que a outra igreja que ele foi na semana passada, se aqui tem uma salinha para crianças com mais qualidade, se aqui o ar-condicionado gela bem, se a cadeira é confortável, se tem boa música, se o som está legal. E se o serviço não for muito bom, ela vai procurar outra que tem um serviço melhor. A igreja de hoje tem deixado de cumprir a sua principal missão, que é anunciar o Evangelho aos perdidos, porque ela está muito ocupada promovendo entretenimento e diversão para os seus membros. E grande parte desses membros que adoram a diversão e o entretenimento são pessoas que frequentam a igreja,
mas nunca se converteram de verdade. Elas amam as festas, mas elas não suportam a palavra. Mas aqui, nessa igreja, nesse púlpito, o foco não é agradar você. Eu escutei um amém? O foco aqui não é agradar você. Esse culto aqui não é para você. Esse culto é para Deus. A ideia não é agradar você, a ideia é agradar a Deus. A ideia não é dizer algo que deixe você confortável, não. Até porque ninguém cresce em meio ao conforto. Ninguém cresce no meio do conforto. Você cresce é no desconforto. Mas no conforto ninguém cresce. A nossa preocupação aqui nunca é o que você quer ouvir, ou o que eu quero ouvir, ou o que nós queremos ouvir. A nossa preocupação aqui é o que é que Deus quer nos falar. Essa é a preocupação. O que é que Deus tem a nos falar? Sempre que me sento para preparar uma mensagem, o que está martelando na minha cabeça é o que Deus quer falar conosco, o que Deus quer falar comigo, o que Ele quer falar com quem vai estar lá no domingo, o que Ele quer falar com quem vai ouvir essa palavra. Não é se você vai gostar de ouvir ou não, se você vai se sentir confortável ou não. Se você já está há bastante tempo aqui, você sabe que é assim. O foco é o que Deus tem para nos falar. E sabe qual é o principal assunto de um Deus santo com pessoas pecadoras? Você sabe? Você sabe qual é o principal assunto de um Deus santo com pessoas pecadoras como eu e você? Olha o que diz a palavra de Deus. Livro de Jó, capítulo 33, verso 14 ao 18. Aqui começa dizendo algo muito bom, que Deus fala conosco. E olha o que ele diz. Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. Aí ele começa a dizer, de noite na cama, quando dormimos um sono profundo, Ele fala por meio de sonhos e de visões. Deus fala aos nossos ouvidos e os seus avisos nos enchem de medo. Ele fala com a gente para que deixemos de pecar e para que não nos tornemos orgulhosos. O texto aqui começa dizendo assim, olha, eu tenho uma boa notícia, Deus fala com você, Deus fala conosco, e Ele fala de diversas maneiras. Ele fala quando você está dormindo, fala quando você está acordado, fala através de uma visão, fala ao seu ouvido, fala ao seu coração, Ele fala de todo jeito com você. Ele diz, mas sabe o que é que Ele fala com você? Sabe qual é o tema principal da conversa dele com você? Ele diz, é para que deixemos de quê? Não ouvi. De pecar. E para que não nos tornemos orgulhosos, que é outro pecado. Então qual é o assunto principal de um Deus santo com homens pecadores? É pare de pecar. Veja, Deus fala de diversas formas conosco, mas o assunto principal é parem de pecar. Ou seja, a maior parte do tempo, o principal assunto que Deus fala conosco é sempre uma mensagem de confronto, é uma mensagem de exortação e não uma mensagem de bajulação. Se você anda escutando muitas palavras de elogio, de bajulação, você não está ouvindo Deus falar com você. Não, você deve estar ouvindo alguns lobos mercenários travestidos de pregadores do Evangelho, mas que só estão preocupados em agradar o seu cliente, em manter o seu cliente satisfeito, porque cliente satisfeito oferta mais. E por isso que eles trocam o Evangelho verdadeiro por um Evangelho falso de bajulação, de manter o pecador confortável no seu pecado, em vez de falar o que Deus quer falar, para parar de pecar. Não está aí na tela, mas lá em 2 Timóteo 3,16, quando fala que toda a Escritura, toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus e útil, aí lá diz para ensinar, mas para corrigir, para repreender.
para exortar. A maior parte da palavra de Deus é exortação, sabe por quê? Porque nós somos um bando de pecadores e Deus é santo. Qual o principal assunto de um médico com o seu paciente? Qual o principal assunto de um médico com o seu paciente? É futebol? É férias? Não. O principal assunto do médico com o seu paciente é como curá-lo de sua enfermidade. O assunto principal é qual? É a enfermidade do paciente. Jesus diz que ele é o médico que veio para os doentes. Qual você acha que é o assunto principal de Deus com os homens? É a enfermidade dos homens, para curar o pecado, para salvar da punição do pecado. Então, querido, na maioria das vezes que você ouvir Deus falar com você, Ele vai te exortar, é em amor, mas Ele vai te exortar. Ele vai dizer para você não pecar, Ele vai dizer para você parar de fazer o que você está fazendo, ou para você fazer algo que você não está fazendo. Porque às vezes a gente está pecando por omissão, e Ele diz, você tinha que ter feito alguma coisa. Às vezes a gente está pecando por ação, e Ele diz, você tem que parar de fazer isso daí. Eu não sei, talvez com você seja diferente, talvez você esteja num nível espiritual acima do meu, mas eu confesso a você que quase 100% das vezes que Deus fala comigo, Ele diz para eu parar de pecar. E sabe, eu fico super satisfeito quando Deus fala comigo. Eu fico super animado quando Deus fala comigo. Isso para mim é um privilégio. Ah, eu fiquei chateado porque Deus me exortou. Não, Deus falou comigo. Deus falou comigo. É um privilégio que Deus fale comigo. E se eu sou um pecador miserável, o assunto principal vai ser esse mesmo. Micaías, pare de pecar. Queridos, nós somos tentados a nos envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho não se adapta, o Evangelho verdadeiro, ele não se adapta ao gosto do cliente. Para o Evangelho não existe clientes. Para o Evangelho só existe pecadores, pecadores perdidos e pecadores que já foram salvos pela graça de Deus por meio de Jesus Cristo, através do arrependimento de pecados. O Evangelho, eu já disse aqui muitas vezes, o Evangelho é a verdade que liberta, que salva, mas antes disso, ela machuca. Prepare-se, a verdade vai libertar você, vai salvar você, mas antes ela vai machucar você. Segunda razão pela qual nós somos tentados a nos envergonhar do Evangelho. Somos tentados a nos envergonhar do Evangelho, porque Ele nos manda entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado. Tem gente que tem vergonha de proclamar isto, porque ninguém quer ouvir isso. Todo mundo quer porta larga, caminho largo. Mas o Evangelho não, o Evangelho é a mensagem que diz, precisa entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado. Veja o que Jesus diz em Mateus capítulo 7, versículo 14. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Entenda uma coisa, não é apenas uma porta estreita. Não é apenas uma porta estreita, é também um caminho estreito, um caminho apertado. A porta, ela dá a impressão de algo que passamos uma vez, um momento, e depois estamos livres do aperto, não é assim? Aqui tem uma porta estreita, então eu vou me espremer por ela e passei, agora estou livre. Não dá ideia de que porta é isso? É um momento, é uma passagem, mas depois você está livre. Mas Jesus deixa claro, não é só uma porta, meu amigo. Não é só uma porta estreita, não. A porta estreita é só o começo.
A porta estreita é só a entrada, é só o começo. Logo depois da porta estreita, você não vai poder fazer. Não, depois da porta estreita, vem o caminho apertado. O caminho apertado, e aí caminho, ele dá a ideia de que de continuidade, é algo que você vai trilhar para o resto da sua vida, até Jesus voltar, ou até você ir para a glória. O povo não quer ouvir isso, por isso muitos se envergonham dessa mensagem, é porta estreita, caminho apertado. O que é que Jesus quer dizer com isso? Jesus está dizendo exatamente que seguir a Ele é algo que exige renúncia. Seguir a Ele é algo que exige sacrifício. Ai, que palavra feia, pastor, sacrifício. Tem muitos que dizem assim, não, todo sacrifício já foi feito por Jesus, agora a gente é só curtição. Meu querido, você não precisa fazer nenhum sacrifício para ser salvo. O sacrifício para ser salvo Jesus fez. Agora, para seguir Jesus, você precisa diariamente fazer sacrifício e renunciar a alguma coisa. Lucas capítulo 9, versículos 57 e 60. Olha essa história. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus. Alguém teve a ideia e disse a Jesus: vou segui-lo para onde o Senhor for. Oh, caba bom, né? O caba chegou para Jesus e disse: Senhor, eu vou segui-lo para onde o Senhor for. E ele pensava que Jesus dizia assim: muito bem, eu queria que todo mundo fosse nesse camarada aqui. Não, aí Jesus, já conhecendo o coração dele, Jesus diz assim, ó. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem, que é Jesus, não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, você, porém, vai e anuncie o reino de Deus. Olha que história interessante. Aqui Jesus tem um diálogo com dois homens aqui. O primeiro chega para ele e diz: eu vou te seguir todo o caminho para onde o Senhor for. Aí Jesus diz assim: está pensando que me seguir é moleza? Está pensando que você pode me seguir fazendo o que você quer da sua vida? Está pensando que me seguir não vai exigir renúncia e sacrifício? Aí ele diz: eu vou logo dizer a verdade para você, ó. As raposas, você não dá nada por elas, elas têm os covis, as casas dela, onde repousar. As aves dos céus têm os seus ninhos, mas eu, meu amigo, tem nenhum travesseiro para botar a cabeça em cima. Você vai andar comigo? Aí Jesus já pergunta ao outro: vem, segue-me. Ao outro, imagina, o outro depois de escutar essa conversa diz: Senhor, deixa eu primeiro enterrar o meu pai. Aí você pode pensar assim: o pai do cara tinha morrido, estava tendo um funeral, e ele está dizendo assim: Jesus, deixa eu ir lá, né, terminar lá a cerimônia, enterrar meu pai, aí eu sigo o Senhor. Você acha que era isso? Quando ele diz: deixa eu primeiro enterrar meu pai? Não, não era isso, não. O que ele estava dizendo é assim: deixa eu primeiro cuidar da minha família, quando meus pais envelhecerem, quando eles morrerem, depois que eu não tiver mais quem eu cuidar, aí eu vou seguir o Senhor. É isso que ele está dizendo. Quando eu tiver mais a quem eu me dedicar, a quem eu cuidar, quando as pessoas que eu amo já tiverem morrido, ele está dizendo isso, aí eu vou seguir o Senhor. E aí Jesus diz: deixa os mortos enterrar os mortos. Os mortos aqui são aqueles que vivem nas trevas, que não conhecem a verdade. Jesus está dizendo: olha, para me seguir você vai ter que renunciar, inclusive aos que você ama, se preciso for. Você não pode seguir a Jesus sem sacrifícios, sem ter renúncia. Lucas 14, 26, ele diz: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Veja se o mundo quer escutar isso. Jesus está dizendo: se você amar a sua esposa mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo.
Se você amar o seu esposo, seu filho, sua mãe, você mesmo, amar você mesmo, mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Se um dia a sua esposa dissesse para você, ou você abandona Jesus, ou eu te abandono, você tinha que dizer assim para ela. Fazer o quê, né? Jesus tem que ser o mais importante. Ninguém pode estar entre você e Jesus. O nosso primeiro papel é levar Jesus à nossa família, ser sal e luz da nossa família. Mas se um dia a nossa família se colocar como um obstáculo entre nós e Jesus, você tem que escolher Jesus. É isso que ele está dizendo. Mateus 16, 24, 25, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, quem quiser cuidar da sua própria vida, a perderá, mas quem perder a sua vida, ou seja, quem não estiver ligando para a sua vida, por minha causa, a encontrará, ou seja, vai viver a vida verdadeira, e a vida é Cristo. Tem muita gente dentro da igreja que diz assim, eu quero seguir a Jesus sim, eu quero seguir a Jesus, mas eu também quero realizar todos os meus sonhos, todos os meus planos e todas as minhas ambições. Eu quero seguir a Jesus sim, mas o maior sonho da minha vida é comprar aquela casa, naquele condomínio, naquele edifício, naquele prédio. O meu maior sonho é comprar aquele carro. O meu maior sonho é ter aquele diploma. E depois que eu conseguir isso, então eu vou seguir Jesus de fato. É como aquele homem que diz, depois que eu enterrar meu pai, deixa eu enterrar meu pai. Qual é o pai que você quer enterrar? De repente o pai que você quer enterrar é aquela casa que você quer comprar, é aquele diploma que você quer ter, é aquele carro que você quer comprar, é aquele saldo na conta que você quer alcançar, e você está dizendo, depois que eu alcançar isso, aí eu vou seguir Jesus. Ele está dizendo, não vai dar não, filho. O verdadeiro evangelho diz claramente que isso não será possível. Você tem que morrer para si mesmo, você tem que perder a sua vida, você tem que colocar seus sonhos pessoais em segundo plano para viver a missão que Deus tem para você. Mas você diz, mas isso é pedir muito, isso é exigir muito, você acha? Pois é exatamente isso que o evangelho exige daqueles que seguem Jesus. Jesus não disse, se eu disser isso para esse camarada, ele não vai me seguir, eu vou perder um seguidor. Os pastores dizem, pode pensar isso, mas Jesus não, né? Mas se eu disser assim, se eu for muito duro com esse camarada, ele vai dizer que não vai me seguir, aí vai ser um seguidor a menos. Não, você não pode me seguir e ficar correndo atrás desse monte de coisa. Ou você me coloca em primeiro lugar, ou você não me segue. Jesus foi claro. Por isso muitos se envergonham do evangelho, porque ele é essa verdade de uma porta estreita e de um caminho apertado. Se você diz que é cristão, mas na sua vida não existe renúncia e sacrifício por causa de Jesus, então você está apenas brincando de ser evangélico. Terceira razão pela qual muitos são tentados a se envergonhar do evangelho. Somos tentados a nos envergonhar do evangelho porque ele exige arrependimento de pecados e transformação de caráter. O evangelho exige arrependimento de pecados, transformação de caráter. É necessário nascer de novo. Imagina a situação. Um homem adúltero é descoberto pela esposa. Isso gera uma confusão enorme. O casamento acaba, ela bota ele para fora de casa, ele perde a família dele. Mas aí ele encontra um pregador do evangelho falsificado. E o pregador do evangelho falsificado vai dizer assim para ele: Jesus te ama do jeito que você é. Se todos te abandonarem, o Senhor não te abandonará. Ele está contigo, ergue essa cabeça. Você é a joia preciosa de Deus, mais raro do que o ouro de Ofir. É assim. Aí ele: é verdade? Deus me ama.
Eu sou precioso. Aí ele começa: então está tudo bem comigo e Deus. Está tudo bem comigo e Deus. O problema é aquela mulher que é exigente demais. O problema é aquela mulher que não sabe compreender as minhas fraquezas. E aí ele se ergue, levanta a cabeça e sai todo motivado para buscar uma outra mulher que seja mais paciente, menos exigente do que aquela outra incompreensiva. E ele sai bem com o seu pecado. Aquilo que eu falei, você é capaz de mentir dizendo verdades. Deus ama ele, é verdade. Ele é precioso para Deus, é verdade. Mas o evangelho, querido, não é só isso. Você não pode pregar o evangelho só dizendo Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Não! Era assim que Paulo pregava o evangelho. Era assim que João Batista pregava o evangelho. Agora imagina este mesmo adúltero encontrando-se com João Batista. E João Batista vai dizer o que para ele? Arrependa-se do seu pecado e volte-se para Deus. E aí ele ia se entristecer pelo pecado dele. Ele poderia confessar o pecado dele. Deus poderia restaurar o caráter daquele homem. Ele ia voltar para casa e ia lutar pela restauração do seu lar. Um dia um adúltero, importante, um rei, chegou onde João Batista estava, Herodes. E João Batista nem aí para agradar Herodes. É o rei, que conversa. A mesma coisa que ele dizia para os pobres, ele disse para o rei: arrependa-se. E ele condenou, e ele botou o pecado do rei na cara dele e acusou ele de quê? Porque o rei estava adulterando com a sua cunhada. Ele tomou a mulher do irmão dele. E João Batista disse que aquilo era pecado e que ele tinha que se arrepender. Foi por isso que depois o rei, por conta da mulher, Herodias, acabou tirando a cabeça de João Batista. Mas era: arrependa-se. Arrependa-se. A salvação, querido, é sempre precedida pelo arrependimento. E o arrependimento é o primeiro fruto, é a primeira obra do Espírito Santo em qualquer pessoa onde ele chega. João capítulo 16, versículo 8, Jesus falando sobre o Espírito Santo que viria, que ele iria enviar depois que ele partisse. Ele diz assim: quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo convencerá o mundo de que vocês são joia preciosa de Deus. Não. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você entendeu isso? A primeira coisa que o Espírito Santo faz quando ele começa a falar com um pecador perdido é convencê-lo de que ele está perdido. É convencê-lo de que ele é pecador. É convencê-lo de que se ele não se arrepender dos seus pecados, ele vai perecer. Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ora, o pecado vai atrair sobre si a justiça e o juízo de Deus. Lembra do ladrão na cruz? Ele encontrou salvação, ninguém pode negar que ele encontrou salvação. Jesus disse o quê? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas antes, olha só, antes do ladrão dizer assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele teve que dizer outra coisa. Não sei se você lembra, mas ele teve que dizer assim, e ele disse na frente de Jesus, falando com o outro ladrão. Ele diz: nós de fato merecemos a morte na cruz. Ele diz: nós de fato merecemos essa punição, esse castigo, mas ele não, Jesus não. Ele está dizendo: nós de fato não prestamos, nós de fato estamos perdidos, nós de fato somos criminosos. Essa morte aqui é justa sobre nós. Ele fez o quê? Ele admitiu o quê? Ele foi convencido de quê? Ele foi convencido que era pecador. Ele foi convencido que o juízo e a justiça estavam sobre ele, ele merecia isso. Aí ele olha para Jesus e pede misericórdia: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Aí sim Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Querido, se você supostamente veio a Cristo sem passar pelo arrependimento, sabia que tem muita gente assim? Você é cristão? Sou. Você é batizado? Sou. Mas você pergunta, quando foi que você se converteu? Quando foi que o Espírito Santo tocou em você e você reconheceu que era pecador, se arrependeu dos seus pecados, confessou os seus pecados, recebeu Jesus como seu Senhor? Quando foi que isso aconteceu? E ele não sabe, porque ele começou a vir para a igreja por um grupo de amigos, ele foi gostando, foi ficando, foi fazendo amizades, desenvolvendo relacionamento, foi no PGM, está tão legal aqui, esse grupo de pessoas são tão bacanas, na igreja tem uma música legal, às vezes eu gosto do que o pastor fala, às vezes eu não gosto, mas tudo bem, e ele foi ficando. Se você supostamente veio a Cristo sem passar pelo arrependimento, então você não veio a Cristo de verdade. Não era o que você queria ouvir, né? Mas talvez é o que você precisa ouvir. Se você veio a Cristo, supostamente veio a Cristo, sem passar pelo arrependimento, você não veio a Cristo de verdade. A sua decisão não foi resultado da obra do Espírito Santo na sua mente. E o fruto que segue o arrependimento, o primeiro é o arrependimento, e o fruto que segue o arrependimento é a mudança de mentalidade, é a transformação do caráter. E essa vai acontecer pelo resto da sua vida, mas ela está acontecendo. Tem que estar acontecendo. Eu pergunto, tem uma reforma acontecendo no seu caráter? Pelo amor de Deus, dá uma olhada. Tem uma reforma acontecendo na sua mentalidade? Nós cantamos aqui, a casa é tua, pode entrar, está falando da nossa vida, falando para Jesus entrar e diz que mude as coisas de lugar. Nós não cantamos isso? Ou seja, aqui é uma ilustração para dizer assim: Senhor, entra na minha vida e me transforma de acordo com a tua vontade, muda a minha ideia, muda os meus pensamentos, muda o meu caráter. Mudança de caráter. Mudança de mentalidade gera amor pelo que Deus ama, atração pelo que Deus é atraído, desprezo pelo que Deus rejeita e desejo de ser santo como Deus é santo e não de ser carnal. É por ter muita gente que supostamente veio a Cristo sem passar pelo arrependimento, sem passar pela transformação da mentalidade, do caráter, é que a igreja, em muitas áreas, está tão corrompida quanto o mundo. E às vezes não tem diferença nenhuma. Você já viu alguém dizendo assim, que prefere fazer negócio com não crente do que com crente? Ou então tem gente que para fazer negócio querendo ganhar confiança, não, eu sou evangélico, eu quero... Vixe! O cara fica mais desconfiado. Por quê? Porque a igreja, em muitos aspectos, está tão corrompida quanto o mundo. Por quê? Porque o evangelho da verdade que diz arrependei-vos dos seus pecados e se voltem para Deus, não está sendo mais pregado nos púlpitos nem nas esquinas. É só Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E nada de arrependei-vos. O resultado disso é que a igreja, de modo geral, dentro da igreja tem aborto como tem no mundo, tem divórcio como tem no mundo, tem prostituição, tem fornicação, tem roubo, tem fofoca, tem mentira, tem calúnia, tem rebeldia, tem tudo. Mas quando eu falo dessas coisas, então pastor, você está querendo que os crentes sejam santos no sentido de não cometerem mais pecados? Não, nós somos pecadores. Eu estou falando que tem essas coisas todas, mas essas coisas não estão acontecendo apenas como um deslize. Essas coisas não estão acontecendo como um acidente, como uma exceção na vida de alguém que vive buscando agradar a Deus, mas às vezes dá uma tropeçada. Não! Essas coisas estão acontecendo com naturalidade. Essas coisas estão acontecendo com frequência.
As pessoas estão praticando tudo isso e não estão mais se envergonhando, não estão se arrependendo, não estão se entristecendo. Elas estão praticando tudo isso e agindo como se fosse normal. Elas oram como se estivessem em paz com Deus. Elas servem nos ministérios sem nenhum constrangimento. Sabe por quê? Porque elas entraram na igreja por uma porta larga, por um evangelho falso de porta larga. Uma porta que não exige arrependimento, nem regeneração. O evangelho diluído, falsificado, pregado por aqueles que se envergonham do evangelho verdadeiro, se resumiu a uma sentença: Deus é amor. Ou a uma frase: Jesus te ama. Isso é verdade, Deus é amor. É verdade, Jesus ama você. Mas isso não é toda a verdade, pelo amor de Deus. Isso não é toda a verdade. É verdade que Deus é amor, que Ele é compassivo, que Ele é clemente, longânimo, grande em misericórdia, sim. Mas é verdade também que Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é justo, Ele é juiz. E é verdade que Ele está irado com o pecado e com a injustiça. Salmo capítulo 7, versículo 11 e 12. Deus é justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. Essa verdade ninguém quer dizer. Deus é justo juiz. Ele se ira todos os dias. E se o pecador não se arrepender, a sua espada já está sendo tirada da bainha. E o seu arco já está preparado. Deixa eu dizer uma coisa que talvez assuste você. O evangelho não nos foi dado para nos livrar do diabo. Sabia disso? O evangelho não nos foi dado para nos livrar do diabo. Não. O evangelho nos foi dado para nos livrar da ira de Deus. O diabo está sobre a ira de Deus e vai passar a eternidade sofrendo debaixo da ira de Deus. A salvação que nos foi dada em Cristo Jesus não é a salvação do que o diabo pode fazer conosco, não! É a salvação de recebermos sobre nós a ira de Deus contra o pecado que praticamos. E sabe o que é que o diabo está fazendo? O diabo não tem mais conserto, o diabo não tem mais perdão. A ira de Deus já está decretada sobre ele. Se você ler Apocalipse, você vai ver que já está decretado, já está condenado. E o que é que ele está tentando fazer? Ele está tentando mentir, enganar e atrair você para ir junto com ele para debaixo da ira de Deus. Salmos, capítulo 5, versículo 4 a 6. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Destróis os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros, o Senhor detesta. Você já tinha ouvido falar sobre esse lado de Deus? Talvez não. Tudo que você escuta é Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Mas a Bíblia também diz que Deus está irado contra o pecado.
Mas um Deus de amor, ai, estou decepcionado. Um Deus de amor pode se irar, um Deus de amor pode odiar? Claro que sim. Eu já disse aqui em outra oportunidade, um Deus de amor tem a obrigação de se irar. Sim, Ele tem a obrigação de odiar, de detestar tudo que é mal, tudo que é perverso. Se você ama criança, você tem a obrigação de odiar a pedofilia, por exemplo. Se você ama a família, você tem a obrigação de odiar o divórcio, o adultério. Se você ama a verdade, você tem a obrigação de odiar a mentira. Se você ama a santidade, tem a obrigação de odiar o pecado. E Deus é assim, porque Ele é amor, e por isso Ele odeia o pecado, a injustiça, a maldade. Paulo, o apóstolo Paulo, afirma que o Evangelho não é só a revelação do amor de Deus, mas o Evangelho também é a revelação da justiça e da ira de Deus. Essa é a história toda. Romanos, capítulo 1, de novo, versículo 17 e 18. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Observe, no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. O Evangelho é a revelação da justiça de Deus e da ira de Deus contra o pecado. Essa é a história completa do Evangelho. Por isso muitos se envergonham dela e contam só a metade. Mas para que eu preciso de um Salvador se eu não estou perdido? Você diz: não, eu não vou falar da parte do pecado, eu não vou falar o arrepender, porque eu vou espantar. Sim, aí você fala só da parte do amor e do Salvador. Mas para que eu preciso de um Salvador se eu não estou perdido? Só existe uma boa notícia, o Evangelho só é uma boa nova, porque existe uma má notícia. Você compreende isso? O Evangelho só é uma boa notícia. Existe salvação para você em Cristo. Por quê? Porque existe uma má notícia: você está perdido nos seus pecados. Querido, se Deus fosse apenas amor e misericórdia, como muitos dizem, bastaria então Deus perdoar os pecados de toda a humanidade e dispensar a punição pelo pecado que todos mereciam, e estava tudo resolvido. Se Deus fosse só amor, era só dizer assim: vamos acabar com esse negócio, está todo mundo perdoado, vai todo mundo para o céu, vamos esquecer as coisas erradas que vocês fizeram, vamos esquecer que vocês quebraram as minhas leis, deixa tudo para lá, vem todo mundo para o céu. Mas isso seria terrivelmente injusto. Deus é justo e a sua essência não pode conviver com a injustiça nem com a impunidade. O crime foi cometido, o pecado foi feito, a lei de Deus foi quebrada, e quebrar a lei de Deus é se voltar contra o próprio Deus, porque os mandamentos de Deus não são regras que Ele inventou, mas os mandamentos de Deus é um reflexo da sua essência. Quando eu me rebelo contra a lei de Deus, eu estou me rebelando contra o próprio Deus. Deus não pode conviver com a impunidade. O pecado foi cometido, o crime foi feito. Por isso, para haver perdão, antes tem que haver justa punição pelo pecado cometido. E em Jesus, Deus saciou a sua ira, porque Jesus disse: eu me coloco voluntariamente, vou nascer, me fazer homem, me fazer carne, vou ser um igual a eles, para poder ter autoridade
de ser um substituto deles, então o Senhor pode lançar sobre mim o cálice da sua ira. E assim o pecado deles não ficará impune, porque será punido em mim, e o Senhor poderá dar a eles o perdão que o Senhor quer dar. Essa é a história da salvação. A justiça de Deus foi satisfeita porque Jesus recebeu a justa punição pelo meu pecado, pelo seu pecado. Ele bebeu o cálice da ira de Deus que era para eu beber. Então entenda, querido, se você se arrepender dos seus pecados, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, veio a este mundo, se fez carne, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida, então você não estará mais debaixo da ira de Deus, você estará debaixo da misericórdia, da graça e do perdão de Deus. Mas se você não se arrepender dos seus pecados, se você não receber Jesus como seu Senhor e Salvador, você terá que arcar com a justa punição pelo seu pecado, você estará eternamente debaixo da ira de Deus. Fora de Jesus, a única coisa que o homem receberá será castigo, ira e punição justa da parte de Deus. Fora de Jesus, é só isso que o homem receberá. Querido, para concluir, eu quero ler para vocês um trechinho escrito por Charles Spurgeon, um grande homem de Deus, um grande pregador de Deus, que em sua geração pregou o evangelho todo. Ele diz assim, tem um PowerPoint aí, por gentileza. Ele diz: Deus determinou um dia em que julgará o mundo. Muitos têm dispensado estas verdades e assim o osso foi tirado do braço do evangelho. Sua ponta foi quebrada, seu gume foi cegado. A doutrina do julgamento vindouro é poder pelo qual as pessoas são despertadas. Existe uma outra vida. O Senhor virá uma segunda vez. O julgamento chegará. A ira de Deus será revelada. Onde esta mensagem não é pregada, ouso dizer que o evangelho não é pregado. É absolutamente necessário a pregação do evangelho de Cristo, que as pessoas sejam alertadas a respeito do que acontecerá se elas continuarem em seus pecados. Um dia todos, sem exceção, estaremos diante do grande e justo juiz. E naquele dia não haverá misericórdia para quem não estiver em Cristo Jesus. Para esses que não passaram pelo arrependimento e não estão em Cristo, para esses haverá apenas a ira de Deus por toda a eternidade. Amém? Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Fique em oração, querido. Fique em oração. Eu quero falar com você que está aqui, com você que está assistindo, que ainda não passou pelo arrependimento, que ainda não passou pela cruz, que ainda não passou pelo fruto do Espírito Santo de ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu tenho certeza que hoje o Espírito Santo falou contigo por meio dessa palavra. E se você sentiu o Espírito Santo falar com você, e se a luz de Deus brilhou sobre você, e agora você olhou para si mesmo e enxergou o seu pecado, entenda, Deus não está colocando luz sobre o teu pecado, não é para te condenar. Condenado você estava antes da luz.
Ele está colocando luz sobre o teu pecado, para que você se arrependa dele, para que você creia em Jesus Cristo, para que você receba Jesus na sua vida, para que o preço que Jesus pagou na cruz seja por você também, para que a tua conta seja debitada da conta de Jesus, para que Deus possa perdoar você de forma justa. Por quê? Porque se você tiver Cristo, Deus não vai punir você por causa do teu pecado. Sabe por quê? Porque se você tiver Cristo, Ele já puniu Cristo na cruz. E um pecado não pode ser punido duas vezes. Então, se Cristo estiver em mim, se eu receber Jesus como meu Senhor por meio do arrependimento, da graça e da misericórdia, então Deus vai olhar para mim. E quando Ele olhar para mim, Ele não vai ver o meu pecado, mas Ele vai ver Jesus em mim. Então Ele pode me receber na glória, sem ser injusto, porque o meu pecado, a minha dívida já foi paga em Jesus. Então, querido, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus Cristo já ressuscitado, Ele diz assim: eis que estou diante da porta e estou batendo nessa porta, e se você ouvir a minha voz, e se você abrir essa porta, eu entrarei e sentarei à mesa contigo e jantaremos juntos. Jesus bateu na sua porta. Você sentiu? Você sentiu Ele bater na sua porta? Você ouviu Ele chamar essa noite? Se você ouviu, abra a porta. Mas espera aí, antes de você pegar na maçaneta, deixa eu te falar. Lembra, quem vai entrar por esta porta, quem vai entrar na sua vida é Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador do mundo. Ele vai entrar aí para ser o teu Senhor. Ele vai entrar aí para reinar sobre você. Ele vai entrar aí para mudar as coisas de lugar. Ele vai entrar aí para transformar o teu caráter, a tua mente, os teus pensamentos e as tuas atitudes. Você está disposto a entregar tudo que tem em você que não agrada a Deus, sem entregar para Ele? Para que Ele leve embora? Sim? Então pode pegar na maçaneta. Pega na maçaneta e abre a porta. Como é que eu abro essa porta? Através de uma oração, em que você confessa os seus pecados e que você o recebe como Senhor. Você quer fazer isso agora? Eu posso te ajudar. Quem quiser tornar-se discípulo de Jesus agora, tanto aqui como em casa, quem quiser fazer isso agora, feche seus olhos e acompanhe essa oração comigo e faça ela de todo o teu coração. Essa oração não é para você tornar membro da Igreja Batista. Essa oração é para tornar você discípulo de Jesus. Ore assim e diga: Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu reconheço que eu sou um pecador. Eu admito que eu estou perdido na escuridão, nas trevas. Eu reconheço que se não for pela tua graça e misericórdia, eu perecerei eternamente. Então, Deus, em nome de Jesus, teu Filho amado, perdoa os meus pecados. Agora você vai confessar os teus pecados, porque eu não posso fazer isso por você. É só você e Deus. Esquece que tem alguém com você. Rasga teu coração para Deus, confessa o teu pecado. O Espírito Santo vai trazer à tua memória o pecado que precisa ser confessado. E quando Ele trouxer à tua memória, você não vai tentar se explicar, você não vai tentar se justificar, você vai simplesmente confessar e dizer: me perdoa porque eu menti, me perdoa porque eu roubei, me perdoa porque adulterei. Você vai simplesmente dizer o que você fez e pedir perdão. Faça isso agora, você e Deus.
Diga assim: Senhor Jesus, hoje eu ouvi a tua voz. Hoje eu senti o Senhor bater aqui na minha porta. E hoje eu decido abrir essa porta para o Senhor. Entra na minha vida. Reine sobre mim. Seja o meu Senhor e o meu Salvador. A casa é tua, e o Senhor pode tirar todas as coisas do lugar e arrumar do teu jeito. E tudo que há em mim, no meu coração e na minha mente, que não te agrada, eu abro mão agora e peço que o Senhor retire de mim. Transforma a minha mente, muda o meu coração, me faz gostar das coisas que o Senhor gosta, me faz amar o que o Senhor ama, me faz ser atraído por aquilo que te atrai, e me dê forças para rejeitar tudo aquilo que o Senhor reprova. Diga assim: Senhor Deus, por causa do que Jesus fez na cruz por mim, por causa do sangue derramado como preço pelo meu pecado, é que eu me achego a Ti agora, na condição de filho ou de filha, e por isso eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, querido?